Oi, este é o programa Resenha da TV Mackenzie Digital. E o que a gente faz aqui é falar sobre ideias que estão aí em livros, filmes que as pessoas andam vendo e curtindo. E nós temos hoje aqui o Samuel Vitalino, que veio falar sobre umas ideias muito interessantes aí do livro O que ele deve ser se quiser casar com a minha filha. O moço é novo e já está preocupado com o casamento da filha dele. Segura um pouquinho que a gente já volta a ver como é que é isso. Até já. Resenha, então, o programa das ideias dos livros e filmes. E o livro hoje é O que ele deve ser se quiser casar com minha filha. Samuel, muito obrigado por estar aqui. Prazer, Cláudio. Muito bom poder estar aqui com você também. Privilégio para mim. Agora me conta essa história. Como é que você está preocupado com esse assunto, rapaz? Na verdade, isso é uma preocupação pastoral. Uma preocupação... Para orientar as pessoas. Para orientar pais e jovens que estão em busca de um casamento. Entendo. E isso é um assunto que tem sido muito negligenciado ao longo das décadas dentro da própria igreja. E o trabalho que o Vuri fez é muito interessante, né, de tentar resgatar esse assunto sob um ponto de vista bíblico. E então eu me identifiquei muito com o posicionamento, com aquilo que ele ensina, e eu acho que nossos jovens têm ganho muito em abordar, em ler a abordagem dele, juntamente com outros autores que têm trazido também um material muito substancial. Agora, sobre o assunto. Uma pergunta. É algo para os nossos dias? A ideia de os pais escolherem, ou orientarem, ajudarem, não é mais assim, a garotada vai por sua cabeça, por sua conta? Pois como eu disse, nas últimas décadas tem sido assim. Cada um vai pela sua própria cabeça e se dá o nome de liberdade a isso. O que é interessante é que essa é uma liberdade que lá na frente todo mundo tem colhido, as pessoas têm colhido suas consequências. Não tem dado certo, né? Não, parece um pouco pragmático isso, mas não tem dado certo. A verdade é essa. Porque afinal de contas, boas ideias também dão certo. É verdade. Essa não tem dado. Essa não tem dado. Então deixa de ser uma boa ideia. É certo. Então o princípio, eu acho que você usou uma palavra melhor na segunda do que a primeira, porque não é o pai escolher o cônjuge da sua filha ou do seu filho. Mas orientar. Mas certamente o senso de liberdade hoje é tão amplo que os pais não têm sido usados sequer para uma orientação. E a gente então tem ido na contracultura disso, na contramão dessa coisa estabelecida. A gente tem resgatado e colocado de volta nos pais. Os pais, em primeiro lugar, precisam ser acordados desse papel fundamental que eles têm de criar os seus filhos. E é interessante que quando a gente lê um título assim, a gente acha que está só falando para filhas. Não é? Você falou que eu estava preocupado com a minha filha. Eu ainda não tenho. Está escrito minha filha. Pois é, eu ainda não tenho filha, só tenho 2 filhos. Espero que Deus me dê 1 ou 2 filhas ainda. Uma ou duas, que animado. Tô no caminho, Eu e Patrícia estamos conversando bastante sobre isso. Mas independentemente se Deus nos mandar apenas filhos, esse livro é fundamental para a gente ensiná-los como eles devem ser se eles quiserem casar com as filhas dos outros. De uma maneira que seja satisfatória, exatamente, né? Exatamente. Com a bagagem, com o perfil, que seja positivo. Perfeito. Muito bom. Agora, como é que nós encaramos isso em relação ao exercício da autoridade? A gente constata o seguinte, que ao se falar em autoridade em nossos dias, as pessoas, a sociedade em geral, logo pula
para trás porque tem medo do autoritarismo. Perfeito, Isso perfeito. tem uma história no nosso país, não precisa nem... Como é que a gente lida com esse assunto da autoridade? Não abrimos mão dela, certo? Não devemos abrir. O que nós devemos é abordá-la como Cristo abordou. Eu acho que Cristo, independentemente de qualquer coisa, é um grande exemplo de líder. Porque ele se entregou pelos seus liderados. Então, esse exemplo é um exemplo que líderes na nação devem ter, líderes na família devem ter, líderes na igreja devem ter. Nós devemos exercer a nossa liderança de tal forma a nos entregar por aqueles que lideramos. Isso foi um exemplo que Cristo nos deixou. É uma autoridade, mas há uma doação aí, né? Da parte completamente. do que exerce a autoridade. A autoridade, na verdade, ela é colocada nas nossas costas como um peso, porque nós somos responsáveis por aqueles que lideramos. Entendo. E esse princípio nas filhas é impressionante, porque se você for ler textos, e aí ele traz um capítulo específico sobre isso, né, textos lá do Velho Testamento, de Levítico, de Deuteronômio, né, alguns deles trazem, por exemplo, a necessidade do pai cuidar da sua filha de tal forma a entregá-la pura no dia do seu casamento. Isso é uma responsabilidade do pai, especificamente. E se você... parece que essa responsabilidade ela é transferida para o marido no dia que o pai a entrega. Eu gosto muito da cerimônia do casamento. Ele passa a ser o responsável ali, né? Ele passa a ser o responsável. Você sabe, eu acho interessante observar, porque nós falamos para as pessoas em geral, indiferente ou independentemente da sua crença. Uma boa ideia é uma verdade universal. É verdade, é verdade. Então, eu estava me lembrando daquele filme 300, a história lá de Leônidas, e os seus 300, né? Leônidas de Esparta. E há um momento em que ele se encontra com o Dario, da Pérsia, o nosso ator brasileiro aí, fez o papel, e o rei da Pérsia fala como o dono dos escravos, aqueles que lutam por ele são seus escravos. Enquanto o Leônidas, falando dos seus liderados, ele diz, eu o sirvo, ele é que serve. Pois é. Então, é um conceito de autoridade muito interessante. É cristocêntrico, né? Porque quando Jesus, né, que é o exemplo que eu trouxe aqui, traz o seu exemplo de liderança, ele diz exatamente isso. Aquele evento muito interessante quando Jesus lava os pés dos seus discípulos e Pedro se nega a dizer, não, o senhor é o líder, o senhor é o mestre, o meu pé o senhor não lava não. E aí ele diz, olha, se eu não posso lavar teu pé, Pedro, eu não tenho parte contigo. Porque ele veio para servir, né? O Filho do Homem veio para servir, não para se servir. Vale a pena resgatar essa ideia, né, de que a autoridade não pode morrer, mas ela não é o que se faz muitas vezes, né? Não, o exercício do autoritarismo. Não é. Certamente é uma autoridade que traz consigo o zelo por aquele que nós estamos liderando. Muito então, bom. É isso que os pais precisam entender em relação às suas filhas. Eles precisam ser zelosos, precisam amá-las ao ponto de exercer essa autoridade para o bem delas, para o futuro delas, para garantir um futuro bom para elas. Tá certo, Samuel. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, vendo mais especificamente na relação do pai com seus filhos. Até daqui a pouco.
Programa Resenha, voltando então, estamos falando hoje sobre este livro, O que ele deve ser se quiser casar com minha filha. Ele, ela, com meu filho, minha filha, o fato é que o livro aborda as características desse candidato ou candidata. Samuel, como é que é isso? Como é que vai ser essa pessoa? Um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje, Cláudio, é essa ideia das pessoas nunca acharem que o candidato está perto de você. Eu recebo muitas meninas dizendo... não está vendo ninguém. Não tem homem aqui. E recebo alguns marmãs dizendo, cadê as meninas da região sumiram e tal. E a ideia do livro é demonstrar que, de fato, existe um artigo em falta no mercado. E o artigo em falta no mercado, principalmente, é de homens que sejam aptos e que sejam homens de verdade. Uhum. Talvez a sociedade esteja andando, né, num processo de feminização, que não é, e a gente não está falando aqui de homossexualismo propriamente dito, mas no aspecto de papéis mudados. Né? Parece que ao longo de muitos séculos ficou estabelecido, e eu não estou trazendo aqui juízo de valor em relação a isso, mas ficou estabelecido que os homens lideravam suas casas, os homens seriam os protetores, seriam os provedores em relação a isso. E ao longo dos últimos tempos, nós homens nos acomodamos muito em relação ao movimento feminista. Alguém está trabalhando, que bom, a gente não precisa fazer nada. Pois é. Então a gente se acomodou, porque para nós é muito tranquilo a não ser o que a gente historicamente é, porque a gente se livra também da responsabilidade que tem. Eu diria também que por causa da caricatura com que foi apresentado aquilo que a gente deveria ser. É verdade. Então eu não sou aquilo, não é o quê? Não é aquela caricatura. Perfeitamente. Devia ser o que é para ser mesmo, né? E essas distorções atrapalham muito o que a gente deve ser. Porque nós devemos ser líderes amorosos. E quando a gente... Talvez, mais uma vez, eu quero trazer o exemplo de Cristo. Os cristãos, de uma maneira geral, se dizem submissos a Cristo, se dizem servos de Cristo. E têm orgulho, e batem no peito para dizer isso. Nós servimos ao nosso líder, ao nosso mestre. Por quê? Porque ele demonstrou uma liderança amorosa. Porque ele não... ele se entregou por nós. Então, esse resgate... E veja que não foi fácil para ele fazer isso. Ele teve que levar um altíssimo preço para ser o nosso... para garantir para nós essa liberdade que nós temos hoje, por exemplo. Então, como homens, nós precisamos fazer a mesma coisa. Nós precisamos pagar o preço, que é alto, de assumir alguns papéis que temos deixado para lá, porque para a gente é muito cômodo. Isso a gente vê em mínimos detalhes, Cláudio. Um dia desse eu saí no metrô aqui de São Paulo mesmo, e andar em metrô aqui em São Paulo é complicado, e aí eu via que as cadeiras estavam todas ocupadas por homens, porque eles são mais rápidos, porque eles são mais velozes, mais ágeis. E aí quando chegavam, às vezes, essa cena foi que me impressionou. Uma senhora com compras, com coisas na mão, e ficou ali sentado até o ponto que ela pediu. Ela disse, meu amigo, por favor, me permita sentar, para um jovem, para um rapaz. E o rapaz disse, direitos iguais, minha senhora, direitos iguais. Então, foi isso que a gente conquistou, que a sociedade conquistou. Uma sociedade sem educação, uma sociedade sem romantismo, uma sociedade sem olhar para o outro de uma maneira... A gente esqueceu o que significa o princípio da isonomia, que é tratar os desiguais desigualmente na medida das suas desigualdades. Em favor deles, né? Em favor deles. Bem, vamos resgatar isso aí, mas como é que fica então o perfil desse Pois é, candidato? o perfil do homem, que é o que o livro trata com mais acentuadamente, ele precisa ter essas características. Ele precisa entender que, por exemplo, eu tenho 2 filhos e eu estou criando eles desde cedo para que eles sejam trabalhadores, protetores, provedores educados, para que eles sejam gentis.
tudo isso é extremamente importante, porque quando nós somos muitas vezes enfatizamos apenas um aspecto, ele precisa ser cristão. Só que ser cristão não é tudo. Ser cristão é uma parte importante, se nós somos cristãos, que os nossos filhos se casem com cristãos também, sendo que, além disso, existe muito cristão, ou gente que se diz cristão, que eu não gostaria que se casasse com minha filha ou com meu filho. Porque uma coisa é uma declaração de fé, a outra coisa é como essa pessoa vive. Ou seja, ele não vive como cristão. Exatamente. Então, essa dissociação está muito em voga nos nossos dias. Todo mundo praticamente diz que é cristão. Todo mundo diz que é seguidor de Cristo. E aí, quando a gente vai analisar a vida de algumas dessas pessoas, a gente vê uma dissociação completa entre o seu discurso e a sua prática. E isso tem causado danos muito grandes à sociedade, à igreja, à família, né? Porque a gente precisa resgatar e unir esses dois conceitos. Eu sou aquilo que eu creio. Não é? Eu sou aquilo que eu creio. E aquilo que eu faço deve ser por causa do que eu creio. Perfeitamente. Perfeitamente. É a aplicação, né? Porque se a pessoa Exatamente. Então, além de ser cristão, ele tem que ser um cristão autêntico. Um homem que é treinado para entender o seu papel de liderar com amor, de liderar com... Ele precisa... Então, textos muito preciosos nos são trazidos na leitura desse livro, mostrando principalmente esses 4 aspectos aí, né? Além do ser cristão, que é ser um bom cristão, que é ser provedor, protetor, não é? E um termo mais bíblico, e ser um sacerdote da sua casa, ser alguém que cuida, né, da parte espiritual da sua família. Casa também. Agora, a verdade também é que há muitas pessoas que não são cristãs, lares que não são cristãs, e entre esse grupo, e é uma parcela enorme na sociedade brasileira, nós poderemos ter também bons partidos para filhos e filhas de outras famílias, né? Nós vamos ter que parar agora para fazer um intervalo, mas eu queria que você nos falasse em seguida a esse respeito. Como é que vão ser essas pessoas que não abraçam o cristianismo, mas para quem nós gostaríamos de dizer, seja um bom partido também. Ou, se são os pais, treine seus filhos para que sejam bons partidos também. A gente volta daqui a pouquinho, espera só aí. Resenha, voltando com esse assunto. Se quiser casar com a minha filha, como é que deve ser o candidato, a candidata? E o que é que os pais devem fazer a esse respeito, preparando seus filhos, suas filhas, para este encontro? O que é um bom partido? Mas, Samuel, este assunto não interessa só às famílias cristãs. Pais e filhos de lares não cristãos certamente gostariam e querem resolver esse assunto da melhor maneira. Os pais sempre sonham um belo futuro, um bom casamento para os seus filhos. Como é que podemos dar uma orientação para todos nesse sentido?
É muito interessante a gente perceber exatamente isso que o senhor acabou de falar. Eu tenho amigos maravilhosos, pessoas que são muito fiéis, muito dedicadas, muito éticas, dentro e fora do cristianismo. Então, esse aspecto, ele não está circunscrito a uma religião. Portanto, esse livro, ele ajuda, de uma maneira geral, a cristãos especificamente, porque é um livro que trata sobre o princípio bíblico, mas eu aconselho a todas as pessoas a lerem, porque vai trazer princípios gerais que norteiam exatamente isso. Mas voltando, e eu gostaria de dar uma palavra sobre isso, né? Voltando para o aspecto do crente, do cristão, para ele é um princípio fundamental que ele se case com um cristão. Especialmente porque matéria de fé vai trazer muitas consequências, não apenas para as duas próprias pessoas que estão se casando e, na verdade, se transformando ali numa só carne, mas vai ter consequências também nos filhos, naqueles que vão ser gerados a partir desses dois. Então, o casamento é uma instituição universal, é uma instituição que serve para todos, mas nós trazemos para os cristãos, para os crentes, essa perspectiva de que eles devem buscar, dentre muitas outras qualidades específicas que o livro pode ajudar a todas as pessoas indistintamente, mas, por exemplo, os meus filhos e as minhas filhas, eu vou procurar providenciar para eles um casamento que seja no Senhor. Orientá-los exatamente nesse sentido, para que eles entendam o princípio fundamental do casamento, que é que ele seja, como nós falamos aqui um pouco no intervalo, que ele seja duradouro. Isso é bem instigante pelo seguinte: a ideia em nossa época é que religião é alguma coisa privada. Quer dizer, cada um tem a sua e pronto. Só para completar a ideia, é uma ideia que não é necessariamente má, mas o que o pessoal quer dizer com isso, muitas vezes, é que aquilo em que você crê não tem nada a ver com o seu dia a dia e com os seus relacionamentos. Bem, fica sendo uma crença inócua. Não se aplica a coisa alguma. E talvez isso, ou certamente isso, tenha a ver com o fato de o casamento não ser mais um projeto para a vida toda, mas aquele famoso que seja eterno enquanto dure. É verdade. Enquanto dure a vida, né? Que seja eterno enquanto dure a vida. Era para ser enquanto dure a vida. É verdade. Fica sendo enquanto dure o casamento. A gente é treinado para o divórcio. Por exemplo, quando a sociedade hoje namora, fica. Todas essas relações são relações que só pensam em si. São egoístas. Né? São absolutamente egoístas. Enquanto aquela pessoa está me satisfazendo, enquanto aquela pessoa está fazendo o que eu gosto, está dizendo que eu sou bonito, está dizendo eu estou gostando daquilo ali. No momento em que eu comecei a perceber que tem algumas coisas ali e tal, eu simplesmente parto para outra. Puxa o carro. Por quê? Porque isso tem demonstrado que os nossos relacionamentos são instáveis. O Bauman diz que são fluidos, né? São fluidos, são líquidos. Nada tem uma forma definida, então passa de um jeito para o outro facilmente. É verdade. E nós precisamos, mais uma vez, ser a contracultura disso. Eu creio que o amor, né, instituído na palavra de Deus, ele não é um sentimento, não é alguma coisa que seja simplesmente objeto das nossas emoções. Não é primeiro algo romântico, né? Não necessariamente algo romântico, pelo contrário, ele é uma ação. Ele é por isso que Jesus diz: amai-vos, vocês precisam se amar. Tem que amar mesmo. Independentemente de se a gente gosta ou não. As pessoas não conseguem compreender essa realidade. Aí fica algo realmente que sobe e desce, porque os sentimentos são muito... São instáveis. São instáveis. O amor, eu costumo dizer isso a casais, que o amor ele se evidencia com muito mais clareza quando esse sentimento se esvai. Quando as coisas estão muito bem, quando o romantismo
né, está em alta, e a paixão está ali envolvida, Tudo beleza. tudo é muito tranquilo e é difícil se evidenciar o amor. Agora, quando as coisas começam a dificultar, quando algumas verdades começam a aparecer acerca do outro, aí o amor verdadeiro aparece. Que coisa, parece que ele vai embora quando a gente mais precisa dele. É verdade, só que biblicamente falando, o que é que Paulo diz? Paulo diz que o amor jamais acaba. Ele tudo crê, tudo suporta. Então ele não está falando dessa coisa instável. Não né? está falando Que dessa coisa instável. Depende das flutuações do humor. Por outro lado, a Bíblia vai falar, Salomão, sabedoria mundialmente conhecida, né, de Salomão. Histórica. Histórica de Salomão. Ele diz um negócio assim que é impressionante, é assustador. Do outro lado, a questão da paixão. Ele diz que, veja que coisa impressionante, é Provérbios 9:13. Ele diz assim, a loucura é uma mulher apaixonada. Nada entende e não entende coisa alguma coisa assim. Não entende. Veja que coisa impressionante. Loucura é uma mulher apaixonada, podia ser um homem apaixonado também. Também. Né? Ele está falando. É a paixão. Mas por que ele fala da mulher especificamente? Exatamente pelo que Pedro trata. Né? Por ela ser essa parte mais frágil, a gente precisa resgatar isso em favor delas. Ótimo. Eu sou um romântico. Estou vendo. Bem, é uma conversa apaixonante essa e você faria bem em continuar. Recomendamos esse livro, Se Quiser Casar com Minha Filha. O que ele deve ser, se quiser casar com minha filha, é da Monergismo. O autor é Woody Baucham. É Woody Baucham. Baucham? Tem alemão na família dele. E se você tiver alguma outra ideia, alguma outra sugestão para a gente abordar aqui, é só escrever um e-mail para nós, resenha@mackenzie.br, e quem sabe a gente vai falar sobre a sua sugestão. Por enquanto, obrigado, Samuel Vitalino. Foi bom tê-lo. Eu que agradeço a atenção de todos também. E até a próxima vez. Um abraço.